livro da Divina Consolação da bem-aventurada Ângela de Foligno. Qual é o segredo e a atração tão poderosa dos santos? Renan diz em algum lugar que teria dado tudo o que possuía para ter visto Santa Maria Egípcia percorrendo o deserto em êxtase, meio faminta e transformada na semelhança de Nabucodonosor. E Renan, com generosidade, desvalorizou o valor, não apenas da teologia, mas também da virtude particular, cuja perda levou aquela santa a adotar um modo de vida tão incomum. O interesse pela santidade, evidentemente, sobrevive às preocupações teológicas e éticas. De fato, hoje em dia, o santo é talvez um objeto de maior interesse intrínseco para os incrédulos do que para os fiéis, pois para os fiéis ele é principalmente útil, seja por ser eficaz nas várias tribulações da vida ou em um nível mais elevado, como uma espécie de agente espiritual, obtendo graças para seus devotos. Ó admirável comércio! Mas como tudo mais, esse intercâmbio celestial sofre dos defeitos de suas qualidades. Não desejo ser entendido como alguém que faz pouco da superstição. O mais humilde broto desse exuberante jardim tem um valor infinito, e as raízes das nossas opiniões mais racionalizadas não crescem fora dele. No entanto, a posição importante do santo na economia católica tende a ocultar sua verdadeira personalidade dos seus adoradores. Ele inevitavelmente tende a ser visto mais como um meio para um fim, do que como um objeto intrinsecamente digno de contemplação. Nessas circunstâncias, o real valor histórico de sua personalidade é frequentemente obscurecido pela lenda e pela fantasia. A lenda, claro, se for contemporânea, tem o maior valor ao ilustrar o efeito que ele causou nos que com ele entraram em contato. Não poderíamos, por exemplo, abrir mão da história do globo de Google na vida de São Francisco. A fantasia devocional moderna é menos elucidativa. Não traz luz sobre o caráter de São Antônio de Pádua saber que séculos após sua morte, ele recuperou alguns documentos perdidos por aquele devoto rei Carlos Scrupus, o que então constitui o interesse intrínseco do santo quando seu valor sobrenatural desaparece. Uma razão, penso eu, para esse interesse é que o santo representa de maneira única a satisfação de um desejo que todos os homens mais ou menos obscurecidamente sentem. Desde que o homem emergiu do labirinto das forças irracionais que até então determinavam a evolução da vida no planeta, ele tem buscado poder. Inicialmente, poder sobre a natureza hostil ou indiferente que o rodeava, sobre o rio, a faísca de fogo, o urso selvagem, depois sobre seus semelhantes e, por fim, quando começou a voltar seu olhar para dentro de si, sobre si mesmo. É notável que todos os mitos realmente primitivos divinizavam vários aspectos do poder, celebrando o triunfo da força. À medida que as artes sociais começaram a se desenvolver, e entre elas a moralidade, os homens começaram a atribuir qualidades morais à força que sentiam ao seu redor, acima deles e dentro deles. Não tendo podido fazer com que o justo fosse forte, fizemos com que o forte fosse justo, diz Pascal. Essa atribuição, no entanto, não menos do que a moralidade em si, foi uma ideia posterior concebida inconscientemente no interesse da autossobrevivência, pois, sem alguma moralidade, o homem logo teria desaparecido diante do lobo e do urso. Capítulo 1. O caráter divino do santo. A ideia de que um ser humano pode alcançar uma transformação tal que ele adquira um caráter divino foi uma das primeiras noções que os homens desenvolveram a respeito da religião. Não é de se espantar que esse caráter divino tenha sido idealizado em figuras de poder, quer no domínio da natureza, quer no domínio da política ou da moral. Mas, no caso dos santos, a transformação não se limitava a uma elevação moral ou política. Ela envolvia também uma elevação espiritual. Nesse sentido, o santo, mais do que qualquer outro ser humano, representava a verdadeira vitória da força espiritual sobre a matéria. Sua vida era uma constante manifestação dessa vitória. Quando observamos a vida dos santos, vemos que eles representavam figuras que, ao mesmo tempo, estavam profundamente enraizadas no mundo humano, com suas fraquezas, tentativas e falhas, mas ao mesmo tempo eram transcendentes, refletindo em suas ações e atitudes uma força que superava os limites humanos. Isso tornava a vida dos santos um reflexo da própria luta da humanidade contra as limitações naturais e espirituais. Os santos, portanto, não eram apenas figuras morais ou espirituais. Eles eram símbolos de poder supremo, do poder que transcende a mera capacidade humana e se conecta com algo divino. Este poder não se limitava a uma força invisível ou mística. Ele se manifestava em ações concretas.
Muitas vezes, os santos realizavam milagres ou desempenhavam papéis essenciais em eventos históricos que iam além das expectativas humanas. Essas manifestações de poder, não como força bruta, mas como algo que se desdobrava em harmonia com a moral e a espiritualidade, formavam o centro de sua santidade. Capítulo 2. A vitória sobre o eu e o amor divino. O verdadeiro significado da santidade, no entanto, vai além da simples renúncia ao mundo ou do controle das paixões. A vida de um santo, além de ser uma ascese, é também um testemunho da vitória do amor divino sobre o ego humano. A ascese, embora fundamental, representa apenas o começo da jornada espiritual. Ela é a negação do mundo físico e das paixões, mas o verdadeiro mérito está no que vem depois, a transformação do ego por meio do amor a Deus e ao próximo. Enquanto os ascetas negam suas próprias vontades, o santo vai além, abandonando totalmente a ideia do eu e permitindo que o amor divino preencha todo o seu ser. Esse amor não é como o amor humano, que pode ser volúvel, traidor ou condicionado pelas circunstâncias. O amor do santo é firme e inquebrantável, uma expressão do amor puro e imutável de Deus. Quando o santo ama, ele não se vê mais como um ser limitado, mas como um canal através do qual o amor divino se manifesta no mundo. Este amor se torna a base da vida do santo e o que dá sentido a todas as suas ações. Não é uma força impessoal ou uma abstração. Ao contrário, é algo profundamente pessoal, mas que transcende as limitações humanas. A vida do santo se torna um reflexo direto do amor divino, e isso torna a sua existência mais luminosa e verdadeira do que a de qualquer outro ser humano. A santidade, portanto, não é algo que se conquista por esforço humano isolado, mas é uma participação no amor divino que transforma o ser humano por completo. A vitória sobre o ego, a completa entrega a Deus e a purificação das paixões são apenas os meios pelos quais o santo se torna um instrumento desse amor. A verdadeira santidade é um reflexo desse amor que nunca falha, que nunca se esgota e que, em última análise, é a força que sustenta e transforma o mundo. Capítulo 3. A transformação pelo Espírito Santo. A verdadeira transformação espiritual só pode ocorrer com a ajuda do Espírito Santo. Embora o ser humano possa fazer esforço e práticas espirituais, é somente pela graça de Deus que ele é capaz de ultrapassar os limites do ego e experimentar a verdadeira liberdade. O Espírito Santo é o agente divino que purifica a alma, renova o ser e conduz à união com Deus. Sem ele, o homem é incapaz de alcançar a plenitude da santidade. O papel do Espírito Santo não se limita a simplesmente ajudar o crente em sua jornada, mas é a força transformadora essencial que torna possível essa jornada. A graça do Espírito é o que permite que o amor divino entre na vida de uma pessoa e purifique sua natureza caída. Por meio do Espírito, o ser humano é capacitado a transcender o egoísmo e as limitações do pecado, tornando-se cada vez mais conforme a imagem de Cristo. No entanto, a ação do Espírito Santo não é impessoal nem mecânica. Ele age de maneira profundamente pessoal e íntima, tocando cada pessoa de acordo com suas necessidades espirituais. Às vezes essa ação pode ser suave e silenciosa, mas em outras pode ser dramática e profunda. Em todos os casos, o objetivo é o mesmo: a transformação do coração e a plena realização da vontade divina na vida do crente. A santidade, portanto, é uma obra do Espírito Santo em nós, e não algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. Embora o homem tenha o livre-arbítrio para cooperar com a graça divina, a verdadeira santidade é sempre um dom de Deus, algo que ele oferece livremente ao ser humano. Esforço humano é importante, mas é sempre a graça divina que capacita o crente a viver. Capítulo 4. O caminho da humildade e do amor divino. A humildade é o fundamento de toda a verdadeira vida espiritual. Sem ela, nenhum dos outros frutos do Espírito pode nascer. A humildade é reconhecida como o ato de se ver diante de Deus e diante dos outros de maneira realista e sem pretensões. O santo, ao contrário do que muitas vezes é imaginado, não busca destacar-se ou ser admirado, mas se coloca em uma posição de serviço e amor. Ele reconhece sua pequenez diante de Deus e, a partir dessa posição, encontra a verdadeira grandeza. O amor de Deus, que é o centro da vida do santo, é um amor sem condições. Este amor não depende das circunstâncias externas, nem da reciprocidade dos outros. A pessoa que vive em profunda união com Deus ama sem reservas, oferecendo seu coração a Ele e aos outros, independentemente de qualquer ganho pessoal ou reconhecimento.
Esse amor é purificado e transformado pelo Espírito Santo, que nos ensina a amar como Cristo amou, de maneira sacrificial e desinteressada. O verdadeiro amor divino se manifesta não em grandes gestos ou em palavras eloquentes, mas em ações simples e em uma vida de dedicação constante. O santo se torna, por assim dizer, transparente, deixando Deus brilhar através de sua vida. Isso não significa que o santo seja perfeito ou livre de falhas, mas sim que ele busca viver de tal maneira que sua vida seja um reflexo da presença de Deus. O santo é alguém que vive o amor de Deus de forma concreta e prática em sua vida cotidiana, com paciência, perdão e alegria. Dessa forma, a humildade e o amor divino são inseparáveis na jornada de santificação. Um não pode existir sem o outro. A humildade abre a porta para o amor, e o amor sustenta e fortalece a humildade. Juntos, eles formam a base da vida espiritual, pela qual o ser humano se aproxima mais de Deus e se torna mais plenamente quem Deus o criou para ser. Capítulo 5. A santidade através do sofrimento. O sofrimento é uma realidade inevitável na vida humana, mas para o cristão ele pode se tornar um meio de santificação. São Paulo nos ensina que, em nossa fraqueza, a graça de Deus se manifesta de forma mais abundante. O sofrimento não é algo que devemos temer ou evitar, mas uma oportunidade para nos unir a Cristo e participar de sua obra redentora. O Cristo crucificado é o exemplo supremo de como o sofrimento pode ser transformado em um ato de amor redentor. Ele, que era inocente, aceitou a cruz não apenas para nos salvar, mas para nos ensinar a encontrar significado e propósito no sofrimento. Ele não se esquivou da dor, mas a abraçou, mostrando-nos que, mesmo no sofrimento, Deus está presente e ativo. A santidade, portanto, não é encontrada apenas em momentos de alegria ou êxtase espiritual, mas também nos momentos de dor e dificuldade. Quando o cristão é capaz de oferecer seu sofrimento a Deus, ele participa da cruz de Cristo e assim se torna mais unido ao seu Salvador. Esse sofrimento redentor não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Muitas vezes os maiores sofrimentos vêm das provações internas, das lutas contra o pecado e das batalhas espirituais que enfrentamos ao longo da vida. De fato, os santos frequentemente falam de como o sofrimento foi um meio de purificação e transformação. Eles não buscavam o sofrimento por si mesmo, mas quando ele vinha, sabiam que era uma oportunidade de crescer na santidade. O sofrimento pode ser uma chama que refina nossa alma, tirando de nós os apegos ao mundo e nos aproximando de Deus. Ele pode nos ensinar a ter mais compaixão pelos outros, a depender mais de Deus e a confiar em sua providência. Assim, o sofrimento, longe de ser uma maldição, pode se tornar um meio de graça, quando aceito com fé e confiança em Deus. O cristão é chamado a imitar Cristo não apenas nas vitórias, mas também na cruz, sabendo que o sofrimento, quando vivido com Cristo, é um caminho seguro para a santidade. Capítulo 6. A santidade na vida diária. A santidade não é algo distante ou reservado apenas para os grandes santos, mas é um chamado para todos os cristãos. Muitos podem pensar que a santidade se encontra apenas em momentos especiais de oração ou em atividades extraordinárias, mas na realidade ela se vive na vida cotidiana, em todas as ações, pensamentos e atitudes. São João Paulo II nos lembra que a santidade é o cumprimento da vocação humana, que consiste em viver plenamente a vida que Deus nos deu, conforme os seus desígnios. A santidade, portanto, não é algo que deve ser alcançado em momentos específicos, mas sim em todas as facetas da nossa existência. Cada gesto, por mais simples que seja, pode ser feito com o coração voltado para Deus, tornando-se um ato de santidade. A vida diária oferece muitas oportunidades para crescermos na santidade. Quando realizamos nossas tarefas cotidianas, seja no trabalho, na escola, na família ou na comunidade, com amor e dedicação, estamos cumprindo a vontade de Deus. O cristão é chamado a viver sua fé em todos os momentos, a ser um reflexo de Cristo em cada atitude, a amar e servir aos outros com um coração puro e generoso. São José, por exemplo, é um modelo de santidade na vida cotidiana. Sua vida não foi marcada por grandes feitos públicos, mas por sua fidelidade em cumprir os deveres de pai e esposo. Ele vivia sua vocação com humildade e diligência, realizando as tarefas mais simples com grande amor a Deus. É através desses pequenos atos diários que ele alcançou a santidade. A santidade não se resume a grandes realizações, mas se reflete nas pequenas ações do dia a dia, nos
nos momentos de silêncio e oração, nos gestos de bondade, nos momentos de paciência e compreensão. A santidade está no modo como lidamos com os outros, como somos honestos e justos, como procuramos ser verdadeiros discípulos de Cristo em todas as circunstâncias. De fato, cada momento da nossa vida tem o potencial de nos aproximar de Deus. E por isso é fundamental que busquemos viver cada dia com a consciência de que somos chamados à santidade. Em nosso trabalho, na escola, na família, em nossas amizades, devemos ser luz para os outros, refletindo a presença de Cristo e vivendo a sua palavra com alegria e fidelidade. Capítulo 7. A santidade no matrimônio e na família. O matrimônio e a família são chamados especiais à santidade. A Igreja ensina que o casamento não é apenas uma instituição social ou um contrato entre duas pessoas, mas um sacramento, um caminho de santificação para os cônjuges e seus filhos. No matrimônio, os esposos são chamados a viver o amor de Deus, refletido na união entre Cristo e a Igreja. São Paulo nos ensina que o amor entre marido e esposa deve ser um reflexo do amor de Cristo pela sua Igreja. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Esse amor sacrificial, generoso e incondicional é a base de uma vida conjugal santificada. Cada ato de amor, cada sacrifício, cada gesto de carinho e respeito no matrimônio pode ser um meio de alcançar a santidade, pois ao servir ao cônjuge, os esposos estão servindo a Deus. A santidade no matrimônio não é algo que se conquista facilmente. O casamento envolve desafios, como qualquer relação humana, e exige esforço constante para viver na harmonia, na paciência e no perdão. No entanto, o sacramento do matrimônio oferece a graça necessária para superar as dificuldades e crescer na santidade. O amor conjugal se torna uma escola de santificação, onde os esposos aprendem a viver as virtudes cristãs em sua forma mais pura. Além disso, a família é o primeiro lugar onde as virtudes da santidade são ensinadas e vividas. Os pais têm a responsabilidade de transmitir a fé aos filhos, não apenas por palavras, mas também pelo exemplo. A vida familiar deve ser um espaço onde todos aprendem a amar, a perdoar e a servir uns aos outros, assim como Cristo nos ensinou. São João Paulo II destacou que a família é a igreja doméstica e que, em cada lar cristão, a santidade se torna acessível, pois é ali que os membros da família se ajudam mutuamente a crescer na fé e na virtude. O ambiente familiar deve ser marcado por oração, pela presença de Deus em todas as atividades diárias, pelo diálogo e pelo apoio mútuo. Ser santo no matrimônio e na família não significa viver uma vida sem dificuldades, mas é buscar viver a vontade de Deus mesmo nas situações mais desafiadoras. A santidade se constrói através da entrega, do perdão e do amor contínuo, especialmente nos momentos difíceis. É no cotidiano familiar, nos pequenos gestos de carinho, nas atitudes de paciência e compreensão que a santidade é vivida de forma concreta. Capítulo 8. A santidade no trabalho. O trabalho é uma parte essencial da vida humana e é um meio importante para alcançar a santidade. No princípio, Deus criou o homem para trabalhar, como lemos no livro do Gênesis. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O trabalho é, portanto, uma vocação divina e não uma maldição. A santidade no trabalho se dá quando o homem e a mulher veem seu labor não apenas como uma maneira de ganhar a vida, mas como um meio de servir a Deus e aos outros. São José, o pai adotivo de Jesus, é um grande modelo de santidade no trabalho. Ele era carpinteiro, e embora sua profissão fosse simples, ele viveu sua vocação com um coração puro e uma dedicação total a Deus e à sua família. A vida de São José nos ensina que qualquer trabalho, por mais humilde que seja, pode ser feito com grande dignidade e santidade, quando é realizado com amor e com espírito de serviço. O trabalho é também uma oportunidade para viver as virtudes cristãs. No ambiente de trabalho, os cristãos são chamados a ser honestos, justos e solidários com os outros. O trabalho pode ser um meio de testemunhar a fé, quando o cristão age com integridade, respeito pelos outros e dedicação. Mesmo nas tarefas mais simples, é possível oferecer a Deus um sacrifício de amor e serviço. São Paulo nos lembra: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:3. Além disso, o trabalho é uma maneira de contribuir para o bem comum, de ajudar a construir uma sociedade mais justa e solidária. Ao desempenharmos bem o nosso trabalho, estamos colaborando com os planos de Deus para o mundo
e ajudando a criar um ambiente onde a dignidade humana é respeitada e promovida. Assim, o trabalho não é apenas um meio de sustento, mas uma forma de vivermos nossa vocação cristã no mundo. A santidade no trabalho também envolve um equilíbrio entre a vida profissional e a vida espiritual. Muitas vezes o trabalho exige muito de nós, e é fácil nos perdermos nas preocupações e nas pressões do dia a dia. No entanto, o cristão é chamado a lembrar que o trabalho não é o fim em si mesmo, mas um meio de servir a Deus e aos outros. A oração, o descanso e o tempo em família são essenciais para manter o equilíbrio e garantir que o trabalho não se torne um ídolo, mas continue sendo uma expressão do amor de Deus. Em resumo, a santidade no trabalho se manifesta em realizar nossas tarefas diárias com excelência, honestidade e dedicação, vendo em cada ato uma oportunidade de servir a Deus e aos outros. O trabalho, assim entendido, torna-se um caminho de santificação e uma maneira de participar no plano divino de criação e redenção. Capítulo 9. A santidade no sofrimento. O sofrimento é uma realidade que todos enfrentam em algum momento da vida. Ele pode surgir de diversas formas: doenças, perdas, dificuldades emocionais ou espirituais. A maneira como lidamos com o sofrimento é fundamental para a nossa caminhada rumo à santidade. No Evangelho, Jesus nos ensina que o sofrimento pode ser uma oportunidade de união com Ele, que também sofreu por nós na cruz. São Paulo, em suas cartas, fala sobre a importância do sofrimento cristão. Ele escreve: "Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, impleto em minha carne o que falta às aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja." Colossenses 24. Essas palavras nos lembram que o sofrimento, quando vivido com fé, pode se tornar uma colaboração com Cristo na redenção do mundo. A primeira atitude que devemos ter diante do sofrimento é aceitar a realidade de que ele faz parte da experiência humana. A aceitação não significa resignação ou indiferença, mas reconhecer que, embora não possamos evitar o sofrimento, podemos escolher como reagir a ele. O sofrimento, quando vivido com fé, pode se tornar um meio de purificação e crescimento espiritual. Jesus nos ensinou, através de sua própria vida, que o sofrimento não é um fim, mas um caminho para a glória. Ele sofreu, morreu e ressuscitou para nos mostrar que o sofrimento não tem a última palavra. Através do sofrimento, podemos ser mais unidos a Ele, participando de sua obra redentora. Cada vez que suportamos com paciência as dificuldades da vida, estamos imitando a Cristo e nos tornando mais semelhantes a Ele. A santidade no sofrimento também envolve a capacidade de oferecer nosso sofrimento como um sacrifício a Deus. A Igreja nos ensina que os sofrimentos que experimentamos podem ser redentores, quando são oferecidos por nós mesmos ou pelos outros. Quando nos unimos aos sofrimentos de Cristo e os oferecemos a Deus, eles podem se tornar um meio de salvação, tanto para nós quanto para o mundo. A oração, a meditação nas Escrituras e a vida sacramental são fundamentais para viver o sofrimento com santidade. A oração nos ajuda a encontrar consolo e força em Deus. A meditação nas Escrituras nos lembra da presença constante de Deus em nossas vidas. E os sacramentos nos unem mais profundamente a Cristo. A Eucaristia, em particular, é um remédio poderoso para o sofrimento, pois nos faz participar do sacrifício de Cristo, que transforma o sofrimento em fonte de vida. Além disso, a solidariedade com os outros no sofrimento é uma característica essencial da vida cristã. Jesus nos ensina a amar o próximo, especialmente aqueles que sofrem. O cristão é chamado a ser um consolo para os que estão em dor, oferecendo companhia, oração e apoio prático. O sofrimento, portanto, pode nos tornar mais sensíveis às necessidades dos outros e mais dispostos a ajudá-los em suas dificuldades. Em resumo, a santidade no sofrimento se manifesta quando aceitamos o sofrimento como parte da vida humana, o vivemos com fé e paciência e o oferecemos a Deus como um sacrifício redentor. O sofrimento, vivido de forma cristã, pode nos unir mais profundamente a Cristo e transformar nossas vidas, tornando-nos mais santos e mais semelhantes a Ele. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como
Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.